Então quer dizer que um dos seus objetivos para 2021 é se dar bem no vestibular da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ou quem sabe para o Corpo de Bombeiro? Pois é, eu vim para te ajudar. Nesse finalzinho de estudo, eu vou te passar o bizu de humanas para você ir muito bem no vestibular da UERJ. Vamos lá? Alô bonitão, alô bonitona, sou eu mesmo, o professor Lúcio Brandão, o seu professor de Geografia aqui do Agora de Cert. Tava morrendo de saudade de vocês e voltei para justamente poder te passar o bizu para você tirar uma nota fantástica na área de humanas no vestibular da UERJ 2021. Beleza? Vamos dar uma olhada aí como é que vai ser dividido esse vestibular. Bom, segundo esse edital para 2021, ele é um edital reduzido, menor, para poder, justamente porque teve menos tempo de poder estudar, menos tempo de se preparar. Então a UERJ preparou um modelo especial para esse vestibular. Ele está dividido assim, ó, em sociedade, tempo e espaço, política, cidadania e cultura, economia, trabalho e tecnologia. A gente vai seguir o edital da UERJ, tá, em vários vídeos, especificando cada detalhe, os principais detalhes. É óbvio que seria impossível abordar todos os temas com profundidade. A ideia aqui é te passar aquela lembrança, te fazer uma revisão para você poder lembrar os principais temas e reforçar aqueles temas que você possa ter algum tipo de dificuldade. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre sociedade, tempo e espaço, uma parte desse conteúdo. Bom, sociedade, tempo e espaço a gente pode dividir ali pela especificação do edital em três principais pontos que a gente vai ver nessa aula 1. Conceitos geográficos, os conceitos básicos, orientação espacial e fuso horário. Então beleza, vamos lá. Conceitos geográficos básicos. Nós temos aí como conceitos geográficos básicos o conceito de espaço, o conceito de lugar, o conceito de paisagem, território e região. São conceitos bem básicos da geografia. É a partir desses conceitos que a geografia vai analisar o mundo, vai usar o óculos da geografia para observar o espaço, o mundo, tá bom? Então, espaço, né? Espaço é o espaço das relações, a área vivida, o espaço das conexões entre o homem e os outros indivíduos, e o homem e o meio, o homem e a natureza. Isso que vai ser o espaço geográfico, o espaço da convivência. E aí a gente pode ter o espaço natural, que é aquele que guarda as suas características originais, naturais, sem a presença do homem necessariamente, né? Então quando a gente olha uma mata nativa, é um espaço natural. Se a gente olhar, por exemplo, para uma agricultura, uma grande fazenda, aí já não é mais um espaço natural, é um espaço geográfico, um espaço humanizado, um espaço cultural, porque foi o homem que plantou aquilo ali, que formou aquele espaço. Então, como a gente viu ali, o espaço geográfico é o segundo ponto, é o espaço das relações, né? Das relações entre homens, e homem e natureza. E além disso, a gente vai ter o cyberespaço, que é esse espaço que a gente está aqui, o espaço das redes sociais. Por sinal, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se você já é um dos nossos parceiros aqui do Agora de Cert. Se não, você já se inscreve, porque o canal tem vídeo toda semana, material de altíssima qualidade. Belezinha? Então o cyberespaço, ele vai ser esse espaço das redes, né, o espaço virtual, que também vai ter as suas diferenças, que também vai ter suas opressões, né, que vai ter todo esse contexto, e é um espaço que a gente começa a analisar há muito pouco tempo, né, esse espaço virtual, as grandes ondas de cancelamento, as revoltas, tudo isso está dentro desse cyberespaço, beleza? Bom, dando uma rápida pincelada sobre espaço, a gente pode falar de lugar, paisagem, território e região, mas a gente não vai falar, porque aqui no canal Agora de Cert, eu vou deixar aqui os vários cards para você aqui nesse vídeo, nós já temos vídeos tratando desses principais conceitos no Gotas de Geografia. Então a gente tem o conceito de lugar, conceito de paisagem, de região e território, tudo definidinho, bonitinho para você poder estudar em vídeos de 5, 6 minutos. Então já vou deixar aqui nos cards para você poder ver esses vídeos e reforçar esses conceitos que estão aí bem marcados no edital da UERJ, beleza? Muito bem, vamos então exercitar. Vamos ver um exercício da UERJ de 2013. Depois de aguardar por uma década, o Rio de Janeiro se tornou a primeira cidade do mundo a receber o título de Patrimônio Mundial como paisagem cultural concedido pela Unesco.
O conceito de paisagem cultural passou a ser utilizado a partir de 1992 e se aplica a locais onde a interação humana com o meio ambiente ocorre de forma harmônica. Até o momento, as regiões reconhecidas mundialmente nessa categoria relacionam-se a áreas rurais, sistemas agrícolas tradicionais, jardins históricos e outros locais de cunho simbólico, religioso e afetivo. Então, adaptado do jornal O Globo, do dia 2/7/2012. Prestem bem atenção. Os processos de patrimonialização acentuam-se ao longo dos últimos 30 anos, incorporando inclusive as novas categorias, como a de paisagem cultural. Para o caso do Rio de Janeiro, a manutenção da harmonia entre ocupação humana e meio ambiente no espaço urbano deve ser garantida principalmente por meio de... Vale lembrar que, por exemplo, no Rio de Janeiro, apesar de todas as loucuras que essa cidade tem, o Rio de Janeiro ele tem os 2 principais parques urbanos do mundo, parques naturais urbanos do mundo, né? O primeiro, o Parque Estadual da Tijuca, que é o maior parque reflorestado do mundo dentro de uma área urbana. E o outro, que é o Parque da Pedra Branca. Esse sim, o maior parque natural que não é reflorestado, que é natural, originário, né? Boa parte da sua mata é originária nativa. E aí ele vai perguntar, para o caso do Rio de Janeiro, a manutenção da harmonia entre a ocupação humana, né, a antropificação desse espaço e o meio ambiente no espaço urbano deve ser garantida principalmente por meio de, letra A, flexibilização da legislação das regiões sujeitas à proteção ambiental, ou seja, diminuir a proteção ambiental. Letra B, desapropriação das áreas de encostas existentes na região metropolitana. Boa parte das moradias da cidade do Rio de Janeiro são feitas em encostas, né? Principalmente as moradias mais humildes. As favelas, boa parte das favelas do Rio são em encostas de morro. Letra C. Preservação dos conjuntos de logradouros dotados de atrativos naturais, né? Preservar aquelas ruas bem arborizadas, aquelas ruas com parques, com avenidas bem arborizadas. É isso que a gente deve fazer? D. Reordenação das áreas litorâneas, marcadas pela expansão imobiliária. Né? A expansão imobiliária vai cada vez mais avançando sobre as praias, sobre esses ambientes de praia que a gente sabe que não deveria ter moradia nenhuma, mas tem. Né? A expulsão da população das áreas de encosta para reflorestamento, qual será a opção que você marcaria? Dá uma pausa e pensa, quais seriam as opções mais adequadas? Vai eliminando aquilo que é absurdo até você chegar àquela que é a mais correta. Bom, agora que você já deu o play de novo, eu posso falar. A resposta correta é a letra C, preservação dos conjuntos de logradouros dotados de atrativos naturais, né? Aqueles espaços que já têm toda essa beleza cênica natural, que ele possa ser preservado, que você possa incentivar a manutenção daqueles espaços, que o poder público possa cuidar e que nós também, como população, possamos preservar esses conjuntos, esses espaços. Isso também é fundamental. Muito bem, então, conceitos geográficos, a gente já deu essa rápida pincelada, já viu que é importante a gente tratar desse tema porque cai na prova. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre orientação espacial. A orientação espacial, ela é a capacidade que o indivíduo tem de situar-se e orientar-se em relação aos objetos, às pessoas e o seu próprio corpo em determinado espaço, né? É saber localizar o que está à direita ou à esquerda, à frente ou atrás, acima ou abaixo de si, ou ainda um objeto em relação ao outro, né? É ter noção de longe e perto, alto, baixo, longo e curto, né? Então perceba, isso começa a ser desenvolvido, a orientação espacial ela começa a ser desenvolvida desde o bebê. Quando o bebê ele começa a localizar o espaço, você já viu o bebê esticando a mão para tentar pegar alguma coisa, sendo que essa coisa está muito distante? É porque ele está calibrando essa noção de que o que está perto, o que está longe, o que está à frente, o que está atrás. Né? Tem muitas imagens que são assim, mostra a imagem e pergunta para você, aquele carro ele está à frente ou ele está atrás daquela pessoa? E aí a gente vai começando a desenvolver a orientação espacial. Existem pessoas que têm mais dificuldade com isso. Por exemplo, aquela pessoa que entra numa loja do shopping
e quando ela sai, ela não faz a mínima ideia se ela veio de um lado ou veio do outro, ela fica perdida no meio do shopping, sem saber para onde ela tem que ir. Isso é falta de orientação espacial. Então, olha lá que beleza. A orientação espacial, ela pode ser dada de várias formas diferentes, né? Você pode se orientar no espaço através das constelações, e aí as constelações que a gente tem aqui no hemisfério sul são diferentes das constelações do hemisfério norte. A gente pode se localizar no espaço através do Sol, que é uma das formas mais utilizadas. A gente pode usar a rosa dos ventos junto com a bússola para poder se localizar neste nosso planetinha azul. Tá? Existem várias formas de se localizar. Uma das formas que era utilizada na antiguidade era você, por exemplo, olhar para as montanhas, para os rios. Então eu estou me deslocando daqui para lá, e daqui para lá eu vejo a montanha direita. Quando eu voltar, eu tenho que ver a montanha à esquerda, perfeitamente. Isso era uma forma micro de se localizar. E eu posso me localizar assim no meu bairro hoje em dia. Mas quando eu quero longas distâncias, quando eu quero navegar, quando eu quero poder ir para uma viagem mais longa, eu preciso desses outros meios de me localizar no espaço. E aí, a orientação espacial começando a falar sobre as coordenadas geográficas. Você já deve ter ouvido falar sobre o plano cartesiano, né, que é basicamente a linha X, o eixo X com o eixo Y. Né? E eles são numerados, e a partir dali você pode cruzar uma linha no eixo X, uma linha no eixo Y, e assim você se localiza qualquer ponto no espaço. Né? Lá eu posso pegar, por exemplo, no X, que é o que está na horizontal, o ponto 3, e eu posso pegar no Y o ponto 5. A partir daí, eu posso cruzar as retas no ponto 3 e no ponto 5 e eu vou encontrar, por exemplo, aquele ponto, aquela bolinha verde, que é o ponto que a gente quer se localizar. E isso é utilizado para a gente se localizar, a gente se orientar, a gente ter as nossas coordenadas geográficas dentro do nosso planeta. É assim que, por exemplo, são feitos os lançamentos de mísseis, de bombas. Né? Como é que eu faço para saber aquele local específico onde existe aquela base inimiga? Então eu preciso cruzar essas duas linhas, esse X e Y, que no caso aqui a gente vai chamar de meridianos e paralelos. Vamos dar uma olhadinha lá. Então perceba, ali nesse caso aqui pra gente, na horizontal, a gente tem os paralelos, que tem como seu principal paralelo o Equador, a linha do Equador, né? Além do Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e todos os outros. Ele vai de 0 a 90 graus. Já à direita, a gente pode perceber a imagem dos meridianos, tendo como ponto principal o meridiano de Greenwich, né, que é esse rosinha aí que está marcado no meio. Atenção, porque Greenwich vai ser importante para outro tema que a gente vai ver mais à frente. Olha só que bacana, né? Os paralelos e os meridianos estão ali, marcar um ponto A. Então o ponto A é a coordenada da prova, ele vai me dizer que o ponto A está 60 graus norte de latitude, né? 60 graus norte, porque norte e sul é latitude. Então, 60 graus norte e 90 graus oeste, ou menos 90 graus de longitude. Então, vamos ver onde é que está esse ponto A. O ponto A está localizado exatamente ali. Você pode perceber ali do lado os 60 graus, né, de latitude, estão aí à sua esquerda, muito bem marcados, ou também à direita também tem, a 90 graus de longitude oeste, né? Ou menos 90 graus, porque tudo aquilo que está a oeste está a menos, tudo aquilo que está a leste está a mais, beleza? Assim como tudo que está a norte é positivo, tudo que está a sul é negativo. Então vamos lá ao exercício que a UERJ vai nos trazer em 2009, perceba. Se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, um mapa pode valer 1 milhão. Mas cuidado, todos os mapas distorcem a realidade. Todos os cartógrafos procuram retratar o complexo mundo tridimensional em uma folha de papel ou em uma televisão ou tela de vídeo. Em resumo, o autor avisa, todos os mapas precisam contar mentirinhas. Né? Então aí a gente vê um trecho que fala justamente sobre essa questão da distorção dos mapas. Os mapas eles são distorcidos para poder mostrar o que o cartógrafo pretende apresentar. Observe o planisfério considerando as ressalvas presentes no texto. Para deslocar-se sequencialmente, sem interrupções,
pelos pontos A, B, C e D, percorrendo a menor distância física possível em rotas por via aérea, as direções aproximadas a serem seguidas seriam. Então perceba, ele está dizendo que ele quer a menor distância possível. A menor distância ela vai ser encontrada em linha reta, numa trajetória de linha reta. Numa curva eu tenho uma distância maior. Se eu fizer zigue-zague eu vou ter uma distância maior. Então ele quer saber de linha reta, de A para B, de B para C e de C para D. Então vamos lá, olha lá para cima. Ó. A está ali o ponto A à direita, né? A gente pode falar que o ponto A está bem a leste, ali na parte inferior, na parte sudeste da Ásia praticamente. Então a gente vai de A para B, né? De A para B eu estou indo do leste para o oeste. Então eu vou ter que sair do A e vou ter que pegar a direção oeste. Então, de A para B, oeste. Eu já sei que a resposta vai ter que começar com oeste. De B para C, eu estou indo em direção ao norte. Então, de B para C, norte. E de C para D, eu estou voltando em direção ao leste. Então, eu vou ter o leste para chegar até o D. Logo, a resposta certa vai ser a letra B. Oeste, norte e leste. Perfeito? Então, a gente já falou dos conceitos geográficos, já falamos da orientação espacial e agora chegou a hora da gente falar dos fusos horários. Por quê? Depois que você se formar na UERJ, você vai viajar muito, porque você vai ser um profissional de sucesso. Eu consigo enxergar em você um baita profissional de sucesso. Então, olha só, esse é um mapa básico de fusos horários, né? Onde nós temos a linha ali central e perceba aquela marco zero que está bem no meio do mapa, ele é o marco zero de fuso horário e ele é onde está o meridiano de Greenwich. Lembra do Greenwich que a gente viu lá? Que divide em hemisfério leste e hemisfério oeste? Ele está ali e vai ser o marco zero do fuso horário mundial, beleza? O objetivo é criar um padrão horário mundial, afinal de contas, cada vez mais conectados, nós precisamos falar com pessoas de todas as partes do mundo. A Bolsa do Japão, ela influencia na Bolsa da Bovespa do Brasil. Então eu preciso me conectar e eu preciso saber que horas está sendo no lugar que eu estou me falando. Então é importante isso, essa criação de um padrão de horário. O movimento de rotação da Terra, né, que faz com que gerem os dias e as noites, ele dura aproximadamente 24 horas, 23 horas e alguma coisa, né? A circunferência da Terra, ela tem 360 graus, né? Afinal de contas, lembra, são 180 graus leste e 180 graus oeste, logo 300 graus. Então, se a gente tem 360 graus de circunferência e a Terra demora 24 horas para poder fazer esta volta completa em torno de si, que é o movimento conhecido como rotação, eu posso dizer que 360 graus divididos por 24 horas, eu vou ter 15 graus. Ou seja, a cada 1 hora a Terra gira 15 graus. A cada 1 hora a Terra gira 15 graus e com isso vai fazendo com que a gente tenha o movimento aparente do Sol. Parece que o Sol está se movimentando, mas quem está se movimentando é a gente. Então fica muito fácil entender que a cada 1 hora eu vou ter um giro de 15 graus, vou ter um fuso horário diferente, tá? Olha lá, tudo que está a leste de Greenwich está positivo, ou seja, mais tantas horas. Tudo que está a oeste de Greenwich é menos. Então, por exemplo, o horário oficial de Brasília, ele está em menos 3 horas. Ou seja, se em Greenwich forem 10 horas da manhã, no Brasil, no horário oficial de Brasília, a gente vai ter o quê? 10 menos 3. 10 menos 3, nós vamos ter um total de 7 horas. Então, no Brasil vão ser 7 horas da manhã, enquanto em Greenwich, que fica no Reino Unido, nós vamos ter 10 horas da manhã. Se eu tiver um ponto que está a leste, ou seja, a mais 5, Greenwich são 10 horas, nesse ponto são 15 horas. 10 mais 5, 15 horas. Fácil, fácil, não é difícil.
Em 2014, a UERJ trouxe essa questão que fala sobre a República Popular da China, né? A superfície territorial, então a gente vai ter aí 9,6 milhões de quilômetros quadrados. A longitude do ponto extremo a oeste do território chinês, que vai ser a 74 graus leste. E a longitude do ponto extremo leste, que vai estar a 134,3 leste. Então perceba, todo o território chinês está em uma área positiva, todo ele está a leste de Greenwich e vai do 74 ao 134. Apesar de ser um país mais extenso do que o Brasil, olha que curiosidade, a China possui apenas um horário oficial para todo o território nacional, um horário só. E aí, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa questão do horário, eu vou te indicar aqui o canal Mundo Sem Fim, do Renan e da Michelle. Ele não é um canal propriamente dito de geografia, mas você aprende muito geografia. O Renan e a Michelle foram para uma viagem, um passeio, né, uma curtição na China através de transporte público, e lá eles relatam nos vídeos deles sobre a questão do horário, o único horário para um país de dimensões continentais como a China. Então eu vou deixar também aqui no nosso card o link para você conhecer o Mundo Sem Fim e o vídeo sobre a China, beleza? Então vamos lá. Caso os chineses resolvessem sair dessa ideia de um fuso horário só e adotassem um sistema internacional baseado no horário de Greenwich, o número aproximado de fuso horários que haveria no país seria de... Qual é a resposta? Dá uma pausa nesse vídeo e tenta raciocinar sobre isso. Agora que você já acabou de fazer, a gente já pode corrigir. Vamos lá. A resolução é a seguinte: os fusos horários do território chinês. Então, 134 graus, ponto 3, menos 74 graus, que é o inicial. Então, eu peguei o maior, e diminuí com o menor, para eu saber qual é a quantidade de graus que nós temos sob o território chinês, né? E a gente chegou a 60,3. Ora, então 60,3 é igual a totalidade da longitude deste território, né? Então ficou fácil, porque se eu sei que a cada 15 graus é 1 hora e eu tenho 60,3, então, olha lá, como é que vai ficar essa conversa? Muito simples, muito fácil. Logo, 60,3 dividido por 15 graus. Eu vou ter um total de 4 fusos horários. A cada 15 não é 1 hora? Então, se eu tenho 60, 60 dividido por 15, 4. Ou 4 vezes 15 igual a 60. Logo, nós vamos ter a letra B. 4 fusos horários vão ser os fusos horários da China. E assim a gente finaliza o terceiro item de hoje da Sociedade Tempo e Espaço da UERJ, né? Mas é só a primeira parte dessa aula, porque nós vamos ter uma segunda parte tratando também sobre sociedade, tempo e espaço. Então é por isso que é importantíssimo que você se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, porque assim você continua recebendo as nossas mensagens, os nossos vídeos. Nós vamos com um vídeo de geografia da área de humanas até a última semana antes da UERJ. É a sua oportunidade de conseguir atingir os seus objetivos em 2021, começando da melhor forma possível. Fica com a gente, siga-nos nas redes sociais, no cyberespaço, @agoradecert, seja no Twitter, seja no Instagram, seja no Facebook. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau!